Quando uma porta se fecha, várias outras são abertas. A gente escuta várias vezes esse tipo de frase, ou frases como: quando o homem fecha uma porta, Deus abre 10, ou quando uma porta é fechada, as janelas são abertas. Será que a gente entende que tipo de porta a gente está buscando acessar? Que tipo de porta a gente deseja fechar? Que tipo de porta a vida fechou para nós e a gente deve agradecer? Jesus disse que ele é a porta. Isso está em João capítulo 10, versículo 7. Jesus é a porta certeira, é aquela que a gente deve buscar, onde a gente deve entrar e acessar uma vida tranquila, uma vida de abundância, uma vida feliz. E é claro, quando eu digo aqui uma vida tranquila, não se ilude, você sabe que a vida com Jesus não é uma vida cheia de facilidades, em que tudo flui perfeitamente e você não encontra nenhum tipo de problema. Isso não existe. Aliás, é uma vida cheia de desafios. Mas Jesus mesmo deixa isso transparente para nós. O problema é quando a gente se ilude e busca outros tipos de porta que o mundo nos convida a acessar. As portas do prazer imediato, do poder sem necessidade, do abuso desse poder. As portas do atalho ou de uma riqueza sem propósito, uma riqueza egoísta. Quantas vezes esses tipos de portas são os que nos seduz? Imagine você agora diante de diversas portas. Uma tem Jesus, e ali, como Jesus é muito ético e transparente, ali está escancarado que você terá algumas dificuldades, mas tem a garantia da presença dele. Outras portas te iludem. Elas parecem lindas e brilhantes, parecem atalhos, vão te levar para caminhos mais fáceis, em que você não vai precisar fazer muito esforço. Você terá evidência, poder, dinheiro, sem fazer qualquer tipo de esforço desmedido. Você não vai precisar abdicar de nada. Poderá sentir todos os prazeres. E a gente tende a buscar nessas portas. A gente quer essas portas que nos levam por caminhos mais curtos, por atalhos, e que às vezes vão nos satisfazer-nos momentaneamente. Nós temos que tomar muito cuidado, porque todos os dias várias portas se abrem à nossa frente e a gente não sabe e não tem discernimento mesmo para escolher. Em razão da nossa imaturidade, nós tendemos a buscar as portas aparentemente mais atraentes, aquelas que nos iludem mesmo e que têm a promessa de um caminho mais curto. Um caminho mais curto para você sentir prazeres, para você se enriquecer, para você ter poder. Sobre você sentir prazeres, não existe nenhum problema nisso. Deus criou o seu corpo de modo a você sentir prazer, pelo toque, pelo paladar, pelo ouvir, pelo enxergar. As coisas que enriquecem a sua alma quando você vê coisas lindas, ouve canções lindas, ouve um som que te agrada, como um passarinho. O toque mesmo, um toque físico, de um abraço, de um carinho de uma pessoa que você gosta. O paladar, ao sentir o sabor de um alimento saboroso. Não tem nenhum problema em a gente desfrutar dos prazeres da vida. O problema é sempre o excesso. E também quando a gente busca esse prazer passando por cima de outras pessoas, como, por exemplo, você busca um prazer da carne traindo alguém ou se envolvendo com uma pessoa comprometida, criando problemas e sofrimentos para a vida de alguém. Ou quando você se envolve com muitas pessoas sem respeitar o próprio corpo, sem entender o que você realmente quer. Busca apenas o prazer, sem entender o seu sentir. Quando você come de forma desmedida, de modo a saciar mais o seu emocional do que o seu paladar. Quando você quer aparecer muito bonito, atraente, para as pessoas te olharem, mas você está triste, murcho por dentro. Aí a gente busca os prazeres de forma errada. A gente busca pelos motivos errados. Da mesma forma, o poder. Não existe problema em você ter poder. Uma pessoa dentro do lar exerce poder, por exemplo, sobre os filhos, sobre os animais. Exerce algum tipo de autoridade. Ou você
na sua organização de trabalho pode ter um cargo, ou você é um líder, você é um empresário que exerce liderança sobre as pessoas e você tem poder. E não existe problema nisso. O ideal é que você exerça o seu poder com sabedoria, que você guie aquele grupo de modo a ensiná-los, de modo a respeitá-los e aprender com eles. O que a gente vê é que muitos líderes tomam-se de arrogância, acham que sabe tudo, não escutam os outros, não buscam aprender com os próprios erros, ou aprender até com aqueles que eles julgam estar abaixo deles. E aí acabam sendo tiranos, perversos, maldosos, e inclusive deixando de crescer por não aprender com os próprios erros. Às vezes subjugando, maltratando, humilhando. Observe as pessoas, o tipo de poder que ela tem, e você vai conhecer sobre ela. Ela não precisa de muito poder para você entender o tipo de ética que predomina dentro dela, ou se não existe ética. Essa pessoa exerce algum cargo, por exemplo, é um síndico de um prédio, ou ela é um chefe de um lar, ou é um chefe de um setor na empresa, ou mesmo o tutor de um animal, que abusa da autoridade, que maltrata esse animal, que não dá carinho, não dá atenção devida. Esse síndico que usa do seu cargo em benefício próprio, um político, ou ali dentro da empresa, onde você privilegia uma pessoa em detrimento de outra, quando você dá feedbacks de forma completamente desonesta, de forma a ferir o coração das pessoas, ou você ignora os sentimentos delas, ignora que você está lidando com pessoas, tenta diminuí-las, ainda que de uma forma aparentemente muito educada. Você dá aquele tapinha de luvas que sabe que fere o coração. Será que você é esse tipo de pessoa que entra pela porta do poder e se perde dentro dele? E em relação à riqueza? Da mesma forma, não existe problema em você acessar a porta da riqueza. As pessoas ricas e bondosas são excelentes ferramentas no mundo. Elas contribuem para organizações sociais, empregam pessoas, pagam seus impostos e viabilizam toda a atividade do Estado. São pessoas realmente interessantes, compartilham conhecimento. São pessoas prósperas em todos os sentidos. Mas algumas pessoas buscam a riqueza por caminho errado, fazendo atividades ilícitas ou buscando atalhos, como esses joguinhos que tem por aí. E esses joguinhos acabam levando as pessoas à perdição, a vícios, a perderem tudo que têm, até o próprio respeito. Porque buscam a riqueza pelos meios errados. Buscam as riquezas se aproveitando dos outros, tirando o que é do outro, de forma totalmente desonesta. Não existe problema em ser rico, em ser próspero. Jesus também andava com os ricos. E ele tinha amigos muito ricos. Mas ele sabia o coração das pessoas. Existe uma distorção sobre a riqueza, de que os ricos não entram no reino dos céus, então nós não devemos ser ricos. Não, não há problema em ser rico. O importante é que tenhamos o coração em Jesus e não na riqueza. Não sejamos apegados. Quando Jesus diz para aquele jovem: se você quer me seguir, vende tudo que tem e me segue. Você acha que Jesus era inocente de não conhecer o coração daquele jovem? Jesus era tão grandioso que ele conseguia acessar o coração das pessoas, saber exatamente o sentimento delas. E ele justamente falou isso com ele porque ele conhecia o coração daquele jovem, ele sabia que aquele jovem era apegado. Não significa que você tem que vender tudo que você tem para seguir a Jesus. Você pode usar tudo que você tem para multiplicar os bens, para multiplicar os dons. Se você tem hoje um celular nas suas mãos, que é um fruto do trabalho, do dinheiro, honesto, qual o problema em você abrir a sua câmera e falar de Deus? Ou trazer uma boa mensagem, ou inclusive trazer algum ensinamento. Qualquer ensinamento que vá agregar a vida de alguém, ensinar a fazer um bolo, ensinar a mexer em planilhas, ensinar algo que você sabe. Você sabe muitas coisas, então você pode usar daquilo que Deus colocou nas suas mãos para multiplicar o conhecimento, multiplicar os benefícios. Usar o seu celular para mandar mensagens amorosas para os seus amigos, de apoio, de carinho. Evitar transmitir fofocas, fazer a fofoca parar em você.
Todos os instrumentos, os recursos materiais que Deus te deu, você pode usar para o bem ou para o mal, independente da quantidade que você tem. Então não existe problema em você buscar acessar a porta da riqueza. O problema é quando você se perde dentro dela, ou você busca por ela como um atalho. Não existe problema em a gente viver no mundo conforme o mundo. O mundo é lindo, a gente precisa desfrutar as belezas dele, conhecê-las, sentir os sabores que Deus colocou no mundo, desfrutar a alegria de estar em meio à natureza, ouvir os passarinhos, entrar no mar, caminhar na beira da praia ou na cachoeira, sentir as gramas debaixo dos nossos pés, ou o carinho de um animalzinho, de uma criança. Não tem problema em a gente desfrutar da vida. A gente, inclusive, deve desfrutar do mundo, deve desfrutar dos prazeres, deve desfrutar do dinheiro, mas tudo com sabedoria. E se você hoje não sabe que porta acessar, ou que porta tem te levado à perdição, peça a Deus para te guiar, porque Ele sabe e quer retomar o seu caminho com você. Ele vai fazer como um bom pastor, que deixa as outras ovelhas num lugar seguro e vai atrás de você para te orientar, te trazer de volta para o caminho da retidão. O tempo todo nós somos convidados a nos desviar e nós somos infantis. É fácil nos seduzir. É muito fácil que a gente olhe para essas portas tão atraentes e a gente queira entrar por elas. O tempo todo a gente fica tentando se desviar. Não se sinta culpado, faz parte de ser humano. Todos nós somos assim. Mas o problema é quando a gente fecha os nossos ouvidos e não quer mais ouvir o nosso pastor, que está nos convidando a voltar para o caminho certo, para entrar na porta dele. A porta que vai nos conduzir para aquilo que é bom. Saiba que Deus tem interesse total em te ajudar. Você não está aqui para ser um joguinho de Deus. Ele não está aqui para fazer joguinhos com você, de adivinhação, charadas, para você entender a charada. Agora eu entendi a charada por onde Deus quer que eu vá. Não. Deus quer ser claro e transparente com você. Mas você ora e só você fala. Será que você ouve o que ele está falando para você? Para você entender que porta você deve acessar? Você pede iluminação para ele e você é incapaz de silenciar a sua mente barulhenta para ouvi-lo. Ele te convida para entrar pela porta dele, mas você precisa silenciar a sua mente. E silenciar a sua mente muitas vezes é silenciar o nosso ego, os nossos desejos desmedidos, aquelas justificativas que a gente cria para nós mesmos para entrarmos em caminhos errados. Aquelas justificativas que você usa para se envolver com uma pessoa comprometida ou trair o seu parceiro. Aquelas justificativas que você cria para tirar uma vantagem indevida em alguma situação. Cuidado com esse tipo de justificativa que o seu cérebro cria e que o mundo reforça. Tape os seus ouvidos para o mundo e abra os seus ouvidos para Jesus, porque ele te convida a entrar pela porta dele.